Graça e paz, meus irmãos, estamos iniciando mais um culto de doutrina e não é apenas um culto de doutrina, nós temos, além do estudo da palavra, como sempre, momento de adoração, de louvor ao Deus da nossa vida. E nós queremos iniciar esse culto buscando a presença do Senhor, a direção do Senhor para esse momento. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por mais um dia que o Senhor nos deu, por essa noite, pelo privilégio de estar na Tua presença. Queremos jogar ao Senhor toda a direção do Teu Espírito Santo. O Senhor conhece a vida de cada um de nós, o Senhor conhece a mente, o coração da gente, e pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude a usar todos os meios e que nós dispomos para prestar ao Senhor o melhor do louvor e da adoração que só o Senhor é merecedor. Continua conosco e nos dá, portanto, a Tua direção, porque oramos agradecidos no nome e para a glória de Jesus. Amém. Meus irmãos, quero convidá-los a abrir sua Bíblia. Nós vamos ler um texto que está no livro de Apocalipse, capítulo 4, os versículos 2, 4, 9, 10 e 11. Esse texto diz assim: E logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas, e por Tua vontade são e foram criadas. E agora, meus irmãos, vamos às comunicações que nós temos para esse momento. Bem, primeira coisa boa, importante que a gente gostaria de dizer nesse momento é de que os nossos irmãos Guido, irmã Carlota, irmã Júlia estiveram aniversariando durante essa semana. Nós louvamos a Deus pela vida desses amados irmãos e vamos estar orando ao Senhor para que Deus continue abençoando e usando a vida de cada um deles para o louvor da sua glória. Nós sabemos também que deve haver mais alguns irmãos que aniversariaram, mas que não chegou, esses nomes não chegaram, digo, às nossas mãos,
mas a todos esses irmãos, o nosso desejo de que a bênção do Senhor paire sempre sobre a vida de cada um de vocês. Bem, meus irmãos, vamos estar orando, aliás, continuar orando em favor da nossa cidade. Nós estamos tendo mais um momento de crescimento dos casos de Covid-19. Esse número de contaminados tem crescido consideravelmente e nós precisamos estar orando ao Senhor. Nessa semana, a partir já do sábado, próximo sábado, nós já teremos lockdown aqui na nossa cidade e região, então vamos orar ao Senhor. Mas como nós temos dito em nossos momentos de aviso, dos cultos da nossa igreja, precisamos também fazer a nossa parte. Não se esqueça de fazer a sua parte, de tomar os cuidados necessários para que a gente possa conter esse problema aqui na nossa região. Vamos continuar orando também pelo irmão Joca. Como os irmãos sabem, o irmão Joca está hospitalizado ali em Itabuna, mas graças a Deus as melhoras no quadro do irmão Joca têm sido muito boas. Nós precisamos continuar orando em seu favor. Nós temos também a irmã Lieude, que ainda carece das nossas orações, para que Deus restaure a saúde da sua serva. O senhor Antônio Divino também está hospitalizado e a gente precisa colocá-lo diante do Senhor. A família de irmã Elaine também tem enfrentado alguns problemas na área da saúde. A irmã Maria e os demais irmãos enfermos. Vamos orar também por aqueles que, em função desse quadro de pandemia, têm vivido momentos não muito agradáveis, emocionalmente abalados por conta de toda essa situação. Que o Senhor esteja cuidando de cada um desses nossos irmãos e também dos amigos que têm sido fortemente impactados por esse tipo de pandemia que tem assolado não só a nossa cidade e região, mas o país e o mundo. Vamos nos colocar então diante do Senhor e vamos agora buscar a presença do Senhor, direção do Senhor e resposta do Senhor para essas questões. A Bíblia diz que Ele, somente Ele, é que tem o poder de reverter todas essas coisas. Amém? Então vamos orar. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos dá de, durante a nossa vida, podermos contar com a graciosa presença do Senhor. Pai, como somos agradecidos por esta presença bendita, como somos agradecidos também pela Tua Palavra, porque é na Tua Palavra que nós aprendemos que Tu és um Deus que não apenas deu origem a tudo, mas Tu és um Deus que cuida de todas as Tuas criaturas. E de uma maneira muito especial, Tu és o Deus que cuida dos Teus filhos. E nós Te louvamos porque esse cuidado do Senhor tem sido experimentado pela vida de cada um de nós ao longo da nossa caminhada contigo. Mas, Pai, agora nós queremos rogar ao Senhor em favor da nossa cidade, a favor de Aurelino Leal, da nossa região. Pedimos ao Senhor que a Tua bondosa mão continue se estendendo sobre essa região. Oramos ao Senhor em favor de cada profissional de saúde, cada policial militar. Oramos ao Senhor em favor de cada pessoa que está aí na frente dessa batalha contra o Covid-19, que o Senhor esteja gerando cobertura, proteção e cuidado sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Nós queremos agradecer ao Senhor pela vida delas e pedimos ao Senhor que continue dando a cada uma delas a disposição, a perseverança, Pai, mas sobretudo a capacidade de crer, de acreditar que o Senhor está no controle de todas as coisas. Protege-os, cuida de cada um deles em nome de Jesus. Oramos por aqueles que foram atingidos por esse vírus, aqueles que estão nos leitos dos hospitais.
Ó Deus, visita cada uma dessas pessoas em nome de Jesus. Nós precisamos da ação do Senhor. Nós carecemos, ó Deus, da manifestação da Tua graça, não apenas cuidando, mas erradicando esses problemas na vida de cada uma dessas pessoas. Meu Deus, visita esse coração, essa alma que está angustiada, meu Pai, em função dessas apreensões que tem vivido ao longo desses dias e meses de quarentena. Meu Senhor, visita cada uma dessas pessoas em nome de Jesus. Nós pedimos que haja paz em seus corações, que haja quietude, que todo princípio de ansiedade, ó Deus, ou de depressão, sejam erradicados dessas vidas, que a Tua presença seja forte, seja contundente, seja tão abençoadora, que elas descansem na certeza de que o Senhor tem cuidado de todas as coisas. Nós oramos pela Tua igreja, nós oramos pelo Teu povo, nós pedimos, Pai, agora em nome de Jesus, pela vida daqueles que aniversariaram, digo, durante essa semana, irmão Guido, irmã Carlota, a irmã Júlia e os demais irmãos, que haja bênção do Senhor e cuidado do Senhor sobre suas vidas. Oramos também por aqueles que estão enfermos em Tua igreja, irmão Joca, irmã Lieude, o Senhor Antônio Divino, a família de irmã Elaine, a irmã Maria, ó Deus, tantos irmãos, irmã Judite, irmão Zé Cardoso. Pai, continua cuidando dos Teus filhos, continua operando na vida de cada um deles. A Tua palavra diz que Tu és aquele que verdadeiramente te importas com a vida dos Teus filhos. Então ministra cuidado, ministra bênção, ministra cura, porque nós oramos, meu Pai, mas oramos agradecidos desde já pela Tua boa resposta, e o fazemos no nome e para a glória de Cristo Jesus. Amém. Amém. Agora, meus irmãos, vamos estudar um pouco a palavra de Deus. Esse é culto de doutrina e nós estaremos fazendo o estudo nessa noite em 1 João, do capítulo 2, do verso 1 até o verso 11. Mas a nossa leitura básica se restringirá apenas aos primeiros versículos. Portanto, 1 João, capítulo 2, versos 1 a 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Bem, como já compartilhamos na quinta-feira passada, o objetivo de João nessa carta é se contrapor aos gnósticos,
com suas heresias. E João estava percebendo que os conceitos que os gnósticos espalhavam na igreja não eram nada saudáveis. Pelo contrário, eram extremamente diferentes daquilo que a própria palavra de Deus nos ensinava. E aí João, através dessa carta, vai chamar a atenção dos irmãos daquela igreja com o objetivo de trazer à memória deles aquilo que João entende sobre verdadeiro cristianismo, que tem a ver não apenas com a pregação saudável da palavra de Deus, mas uma vida cristã, um comportamento compatível com essa mesma pregação, como já falamos na quinta-feira passada. Bem, nessa carta aqui, nós vamos trabalhar aquilo que eu quero chamar de desafios do verdadeiro cristianismo. E nós elencamos aqui 3 desafios que queremos compartilhar com os irmãos nesse momento. O primeiro deles é o desafio de vivermos uma vida cristã de excelência. É interessante a gente perceber que em todas as cartas, não só de João, mas Pedro, Paulo, todas as cartas que nós temos no Novo Testamento, a proposta é sempre de que eu e você possamos viver uma vida com esse padrão. Deus nunca lidou com a mediocridade, nunca nem esperou que eu e você vivêssemos uma realidade medíocre nesse mundo. Deus quer para nós um padrão de vida cristã extremamente elevado. E é por isso que João inicia a sua carta dizendo assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Isso aqui tem a ver com a nossa conduta moral, ética e até mesmo espiritual. É interessante perceber que a proposta de João aqui não é no sentido de meus irmãos, meus filhinhos, eu gostaria que vocês pecassem o mínimo possível. Pelo contrário, o que nós temos aqui é uma sonora proposta voltada para o não pequeis. Abram mão de toda e qualquer prática de pecado na vida de vocês. Quando olhamos no Evangelho de João, capítulo 8, verso 11, percebemos que naquele diálogo que Jesus estabelece com a mulher que foi pega em adultério, etc., e colocada diante de Jesus, Jesus pergunta para aquela mulher, no final de toda a história: e aí, mulher? E aí, mulher? Ninguém te condenou? A resposta dela foi: não, Senhor, ninguém. E olha para o que Jesus disse para ela: também nem eu te condeno. Vai-te em paz e não peques mais. É a mesma proposta que João está colocando aqui. Não peques mais. Então, por que João está exatamente trazendo a memória daqueles irmãos essa realidade? Por causa da influência dos grupos gnósticos que tentavam conduzir o povo de Deus naquela oportunidade à prática da licenciosidade, como já mencionamos no estudo do capítulo 1. Agora, meus irmãos, o que nós percebemos nessa expressão aqui é de que Deus é extremamente exigente conosco. Deus não ameniza os nossos pecados, nem ameniza as nossas vidas por causa dos nossos pecados. Deus é extremamente exigente conosco. Quando a gente olha no Antigo Testamento, Deus está dizendo: sede santos, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou santo. No Novo Testamento nós temos a mesma proposta: sejam santos, como é santo o vosso Pai que está nos céus. Agora é óbvio
É óbvio que Deus conhece a nossa realidade, e é isso que eu considero fantástico em Deus e que João vai descrever nos versos 1 e 2 aqui. Que Deus não apenas propõe para nós um padrão de excelência na nossa conduta, mas Ele providencia para mim e para você os requisitos, os recursos necessários, para que eu e você possamos viver essa realidade. O salmista, no Salmo de número 103, verso 14, faz uma oração a Deus dizendo assim: Senhor, lembra-te da nossa estrutura. O Senhor sabe que nós somos pó, e Deus realmente sabe disso. Então é por conta disso que Deus vai providenciar para a gente alguns recursos. Olha a sequência do verso 2. Se alguém pecar, João diz, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Há 3 elementos aqui que eu gostaria de chamar a sua atenção. O primeiro deles, João diz, olha, se porventura algum de vocês cometerem um pecado, lembrem-se, cada um de nós, crentes em Jesus Cristo, temos um advogado. Alguém, é isso que significa, essa é a função do advogado, né? Alguém que defende a nossa causa. E se você der uma olhada lá em Hebreus capítulo 7, verso de número 25, você vai perceber que o autor de Hebreus diz que Jesus Cristo, ele vive para interceder pelos santos. Desde que foi assunto aos céus, o trabalho de Jesus, ou uma das atividades de Jesus, é interceder por nós e advogar a nossa causa diante do Pai. A outra expressão que João chama a nossa atenção é o seguinte: Jesus Cristo, o justo. Isso me chamou a atenção. Essa palavra justo aí não quer dizer apenas que Jesus é aquele que vai tratar as nossas questões com justiça. De maneira alguma, não é só isso. Quando João chama Jesus de justo aqui, justo é porque ele, Jesus, pagou o preço de morte lá na cruz, para exatamente anular a sentença condenatória que pesava sobre os meus ombros, os seus ombros, os ombros de todos nós. É justo nesse sentido também. E isso aqui tem a ver com a cobrança de Deus. A Bíblia diz que quando nós cometemos pecado, caiu sobre nós uma sentença de condenação. Lá no Antigo Testamento nós lemos: a alma que pecar, essa morrerá. E o que é que Jesus faz? Jesus desce dos céus, ele vai até a cruz e crava no seu próprio corpo todos os nossos pecados. Toda a culpa que havia sobre mim e sobre você, ele paga uma vez e de maneira definitiva toda a dívida que havia sobre os nossos ombros. É isso exatamente que João quer dizer com o verso de número 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Então, Deus vai observando a minha vida, a sua vida, percebe que nós somos extremamente frágeis, incapazes de corresponder com as suas expectativas, então nos envia os recursos. Um advogado, alguém que possa defender a nossa causa. Esse advogado é justo, isto é, aquele que através do seu próprio corpo, da entrega do seu próprio corpo ali na cruz, foi capaz de pagar o preço da nossa redenção. Mas há uma outra expressão que me chama a atenção, é quando João diz assim: e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo, para com o Pai. Isso me chamou a atenção. João não diz para com Deus. E sabe por que João não se refere a Deus dessa forma?
É porque Deus continua sendo nosso Pai, mesmo quando nós pecamos. O que João está querendo dizer é que o nosso pecado, ele vai romper apenas com a nossa comunhão com Deus. É um rompimento temporário da nossa comunhão com Deus, mas não do nosso relacionamento com Deus. É por isso que aqui ele se refere a Jesus chamando de advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e não para com Deus apenas, para mostrar esse nível de aproximação. Aliás, quando a gente olha lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1, o verso de número 12, o próprio Jesus Cristo o próprio João, vai falar a respeito do crente em Jesus Cristo, se referindo da seguinte maneira. Olha o que é que João diz, capítulo 1, o verso de número 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. O que João está dizendo no Evangelho aqui é o mesmo que ele está procurando dizer no capítulo 2 dessa sua primeira carta. João diz: nós somos filhos de Deus. No momento que cremos em Jesus, nos tornamos filhos de Deus, membros da família dos céus. E João está dizendo aqui, olha, como filhos de Deus, nós precisamos ter uma vida parecida com Ele. E aí nós podemos ler o verso de número 6, quando João afirma exatamente isso. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. É por isso que esse primeiro ponto que a gente ressalta aqui, a gente chama de desafio. O desafio de vivermos uma vida cristã de excelência. Porque andar e viver como Jesus andou e viveu é a proposta de Deus para a minha e para a sua vida. E esse tipo de vida é aquilo que a gente realmente pode chamar de viver com excelência. Bem, o segundo desafio que nós encontramos aqui nesse texto que João nos faz é o desafio de conhecermos verdadeiramente a Deus. O verdadeiro cristianismo é a temática de João. O verdadeiro cristianismo nos desafia, repito, a conhecermos verdadeiramente a Deus. Dr. Russell Champlin, ele vai afirmar que o conhecimento de Deus, ele se apresenta a partir de alguns aspectos importantes. O primeiro dele ele chama de aspecto intelectual. É quando eu e você ouvimos a palavra de Deus e racionalmente administramos aquilo que ouvimos e começamos então a absorver aquilo para a vida da gente. O segundo aspecto que ele menciona é o aspecto intuitivo, que é aquela percepção que independe da razão. É aquilo que vai acontecer dentro da gente. Eu ouço a mensagem do Evangelho, então essa mensagem entra em meu coração, em minha alma, e interiormente eu começo a acreditar nas verdades dessa palavra. O outro aspecto que ele focaliza é o aspecto místico, que é aquele conhecimento fruto de uma experiência pessoal e espiritual. É isso que nós observamos, por exemplo, em Jó, no capítulo 42, verso 5, quando Jó diz assim: olha, antigamente com os ouvidos eu ouvia a teu respeito, mas agora não, agora são os meus olhos que te veem. A experiência pessoal e profundamente espiritual. Em Atos capítulo 9, a experiência de Saulo de Tarso com Jesus lá no caminho de Damasco. É uma experiência mística, experiência pessoal e espiritual. Ele é jogado do cavalo até o chão e ali ele tem uma experiência impactante com Jesus que muda radicalmente sua vida a partir daquele momento. E, meus irmãos, eu queria chamar a atenção sua nesse momento para essa questão, a necessidade
de conhecermos verdadeiramente a Deus. E eu gostaria, estou afirmando isso exatamente porque a gente tem percebido que o nosso conhecimento de Deus ainda tem sido pouquíssimo. Nós não temos avançado consideravelmente como deveríamos. Em 2 Crônicas, capítulo 28, verso 9, Davi reconhece a importância de se conhecer esse Deus. E ele chega para Salomão e diz: Salomão, meu filho, conhece o Deus de teu pai. Davi havia caminhado com Deus, sabia a importância de se estar com Deus, de conhecer o caráter de Deus. Davi sabia que Deus era um Deus que ouvia a oração, que respondia o pedido, que interferia na vida de seus filhos. Davi era homem segundo o coração de Deus, porque ele estabelecia uma relação estreita com o Senhor. Não era um homem perfeito, cometeu inúmeros equívocos ao longo da sua caminhada, mas a Bíblia diz que o coração de Davi estava voltado para Deus. Ele queria cada dia conhecer mais o seu Senhor. Olhamos para a vida de Moisés e percebemos que esse mesmo sentimento está presente, o mesmo desejo. Moisés, depois de ter passado por inúmeras experiências, percebeu o agir de Deus, o manifestar da glória, graça, poder e cuidado de Deus ao longo da sua caminhada, não só no Egito, mas ao longo da caminhada no deserto. Mas Moisés chega num determinado momento, mesmo depois de tantas e maravilhosas experiências com o Senhor, ele diz: Senhor, agora eu quero que o Senhor me mostre a tua glória. O sentido aqui é conhecer mais o Senhor, mais profundamente a esse Deus. Eu quero ver a tua face, eu quero experimentar mais do Senhor, eu quero mais do Senhor na minha vida. Essa ânsia, esse desejo precisa estar presente na minha e na sua alma. João está dizendo aqui: olha, o verdadeiro cristianismo é aquele cristianismo que nos conduz a conhecer verdadeiramente o Deus da nossa vida. Oséias capítulo 6, verso 3, na parte A desse verso, Oséias vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mas o Dr. Champlin também vai falar sobre a chamada prova moral, e essa prova é que João trata aqui nesse texto. É aquele conhecimento de Deus que se manifesta pelo nosso ato de obediência. Conhecer a Deus, portanto, é fazer exatamente aquilo que Deus manda. Olha os versos 3 e 4 de 1 João 2. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz: eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. O que João está querendo dizer para a gente é o seguinte: olha, não basta nem saber quem Deus é, o que Deus sente, o que Deus pensa ou o que Deus faz. Você pode adquirir esse tipo de conhecimento lendo a Sagrada Escritura. Mas conhecer a Deus de verdade é obedecê-lo de maneira incondicional. E quando a gente olha para essa expressão de João, no verso de número 3 desse capítulo 2 da sua carta, a gente pode ficar se perguntando de que mandamentos João está se referindo aqui. São os mandamentos da lei moral, a lei de Moisés, os 10 mandamentos tão conhecidos da gente. Mas além desses 10 mandamentos, o Senhor também nos apresenta algumas ordens, algumas determinações que eu e você precisamos cumprir. Por exemplo, a palavra de Deus nos chama a atenção para a necessidade de estabelecermos, coerência entre a nossa pregação e a nossa prática. Falar de Deus precisa ser respaldado pelo nosso viver com Deus.
A Bíblia também nos mostra de que a Bíblia também nos mostra de que nós devemos evangelizar, compartilhar a mensagem desse evangelho que um dia mudou a vida da gente. E exercer essa capacidade de compartilhamento da graça e do poder de Deus ao longo da nossa vida é obedecer a Deus. É sinal de que nós conhecemos a Jesus, conhecemos o seu caráter e sabemos que o que ele propõe para a vida da gente é o melhor para nós e o melhor para a sociedade onde estamos inseridos. Ele também nos mandou entregar os nossos dízimos e nossas ofertas. Temos feito isso. A coerência entre a nossa pregação e a nossa prática. Temos nos envolvido com a evangelização das pessoas. Temos sido fiéis dizimistas e ofertantes na casa do Senhor. Há em nós integridade nos nossos negócios. Somos santos em toda a nossa maneira de viver, como determina a palavra de Deus. Nós temos obedecido a Deus desta forma. João diz, olha, quem está inserido no verdadeiro cristianismo conhece verdadeiramente a Deus. E a melhor maneira de conhecer a Deus é fazer aquilo que Ele manda. Bem, o terceiro desafio que nós temos aqui, João retrata, estão nos versos 6 a 11, mas esse terceiro desafio é o desafio de amar verdadeiramente o irmão. João está dizendo, olha, se você faz parte, se você está inserido no verdadeiro cristianismo, entenda que esse verdadeiro cristianismo nos desafia a amar verdadeiramente o nosso irmão. Mas antes de falar sobre amor, nós gostaríamos de destacar aqui alguns conceitos falsos que João indiretamente busca combater nesses versículos iniciais. O primeiro deles é a suposta existência do crente por declaração. Olha o verso de número 9 que João diz: aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que diz, aquele que se declara crente, aquele que se declara filho de Deus, membro da família dos céus, mas abriga no coração ódio por seu irmão, João está dizendo, olha, esse crente não existe. Na concepção de João, não existe crente por declaração. Crente só existe por conversão. Jesus procura deixar isso muito claro para Nicodemos, no Evangelho de João, capítulo 3, o verso 3, quando Jesus olha para Nicodemos e diz, Nicodemos, em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Só através da conversão é que a gente pode viver a experiência de se tornar um verdadeiro cristão. Então, grava isso. Não existe crente por declaração, crente só por conversão. A segunda coisa, o segundo conceito falso que João procura aqui dissolver e explicar para os crentes daquela época, e para mim, para você também, é a suposta crença na existência do meio termo no Evangelho. João está dizendo, olha, isso não existe. João está pensando aqui nos gnósticos. Os gnósticos se declaravam crentes, mas viviam uma vida de licenciosidade. Em segundo lugar, os gnósticos também se declaravam cristãos, mas eles procuravam viver a vida cristã pela metade. Dá para entender um negócio desse? Pois é, os gnósticos eram assim. Eles criam, por exemplo, de que Jesus era alguém importantíssimo, Jesus veio da parte de Deus, mas Jesus não era Deus.
Eles criam que Deus exigia de mim e de você, e exige de mim e de você, uma vida de santidade, mas eles pregavam a licenciosidade. É seguir a Jesus pela metade. É trabalhar o meio termo dentro do Evangelho. João está dizendo aqui, olha, não há o quase crente, não existe o meio crente. No verdadeiro cristianismo, ou você é crente, ou é incrédulo. Ou você está certo, ou está errado. Ou você é um salvo, ou está perdido. Ou você é de Deus, ou então é do diabo. É simples assim. Não há meio termos nesse processo. É por isso que João é taxativo nesse verso de número 9, que vou ler novamente para você. O verso de número 9. Aquele que diz, que se declara, que declara que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Terceiro conceito falso que João vai procurar desfazer aqui para a gente é a crença de que o crente que odeia o outro seja um mero apóstata. Não pode ser analisado dessa forma. Apóstata é aquele que abriu mão da sua fé e dos valores cristãos. João está procurando mostrar para a gente nesse texto aqui que quando alguém odeia seu irmão, ele não está abrindo mão da fé e nem de valor cristão algum. João está simplesmente dizendo o seguinte, olha, crente que odeia seu irmão nunca foi crente. Porque não tem coração de crente. Nunca conheceu a Deus de verdade. É isso que João quer dizer quando ele escreve o verso 9 e o verso 11. Vamos ler o verso 11? Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. No verdadeiro cristianismo, o coração do crente é possuído e determinado pelo amor de Deus. Abra sua Bíblia aí em Romanos, capítulo de número 5, o verso de número 5, o apóstolo Paulo vai chamar a atenção da gente para essa realidade tão importante para a gente. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o que há dentro do coração do crente, o que há dentro do coração do crente é amor de Deus, através da presença gloriosa do seu Espírito Santo. Então, vou repetir a sentença: no verdadeiro cristianismo, o coração do crente não pode ser possuído por ódios, mas é possuído e determinado pelo amor de Deus. Esse amor de que fala Paulo lá aos Coríntios e que nós tanto conhecemos em 1 Coríntios capítulo 13, versos 4 a 7, quando Paulo diz que esse amor é algo especial para o coração da gente, para a vida da gente, é um elemento transformador na nossa conduta. Olha o que é que ele diz: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Quem tem conhecimento de Deus, quem tem a Deus na vida, quem foi selado pelo Espírito de Deus, tem dentro de si amor de Deus. E é óbvio que esse amor aqui não tem nada a ver com concordância cega ou burra. Eu não sou obrigado a concordar com tudo aquilo que o meu irmão faz. Mas amor aqui tem a ver com uma atitude de permanente cuidado, respeito, valorização,
solidariedade, altruísmo e investimento constante, diário na vida do outro. João disse que quem age assim, olha para o verso 10, olha o que acontece com a vida daquele que age assim. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. O que João quer dizer com essas 3 afirmações aqui, deste verso 10? Quando João disse que aquele que ama seu irmão, ele está na luz. Está na luz aqui, está em Deus. Você olhar o capítulo 1, o verso 1 dessa primeira carta de João, ele diz que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Então, quem está na luz está em Deus e, portanto, vive para agradar, para fazer a vontade de Deus. João continua dizendo que aquele que diz que está na luz, digo, verso 10, aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Quem está na luz, consequentemente ama o irmão, e amar o irmão aqui é fazer o que Deus manda e espera de mim, de você. Desde o Antigo Testamento, nós vemos que sempre a orientação de Deus é para que a gente possa manifestar esse amor mútuo. Esse é um valor que deve ser inseparável da vida do homem e da mulher que serve ao Senhor. Aí João vai terminar esse verso dizendo que nele não há escândalo. Não há escândalo aqui, não há tropeço. Ele nem tropeça na vida e nem faz o outro tropeçar. Pelo contrário, este servo de Deus aqui é bênção no reino de Deus, é bênção na igreja, é bênção na sociedade, é bênção na família, é bênção na vida de todas as pessoas que o cercam. É isso que João está querendo chamar a atenção dos crentes daquela época. Prestem atenção para as características do verdadeiro cristianismo. Atentem para os desafios do verdadeiro cristianismo. Vivam dessa maneira. Tenham uma vida de excelência. Conheçam verdadeiramente o seu Deus. Amem verdadeiramente o seu irmão. E aí sim, vocês estarão vivendo uma vida que agrada profundamente o coração do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida e possa te ajudar a viver à luz das realidades que esta palavra de Deus nos apresenta nessa noite. Amém? Deus te abençoe.
natureza grande e também na fé e no amor, mas possa eu lembrar-me sempre que dependo de ti, Senhor. Depois de ouvirmos a reflexão da Palavra de Deus, depois de ouvirmos essa mensagem musical, agora vamos buscar ao Senhor, vamos orar a Ele, pedir a Ele que nos ajude a viver a cada dia uma vida que possa ser agradável ao coração do Senhor. Amém? Pai, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo, pelo privilégio de estar na Tua presença, pelo privilégio de poder nos debruçar na Tua Palavra, pela oportunidade que nós temos de ouvir da Tua Palavra aquilo que nós precisamos, para que venhamos a corresponder às expectativas que o Senhor tem sobre cada um de nós. Pai, nós queremos dizer ao Senhor que o nosso desejo é estar inseridos sempre nas realidades do verdadeiro cristianismo. Queremos, meu Senhor, Te conhecer a cada dia. Queremos também, meu Senhor, amar verdadeiramente o nosso irmão. Queremos viver essa realidade tão importante e necessária para que a vida da gente seja mais saudável e mais agradável aos Teus olhos. Capacita-nos a isso. Dá-nos agora uma noite abençoada, debaixo do cuidado e da bênção do Senhor, porque nós oramos agradecidos por tudo no nome e para a glória de Jesus. Amém, amém. Assim, meus irmãos, estamos chegando ao final de mais um culto de adoração ao Senhor, de estudo da Sua Palavra. Agradecemos a presença de cada irmão e a nossa oração continua sempre a mesma, de que o Senhor continue derramando graça, bênção e cuidado sobre sua vida e a vida de toda a sua família. Deus abençoe.